João 15, 5. Todos encontraram? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Não são poucos, não. Esse dá muito fruto. Volte aí. O versículo 1, deixa eu ler a partir do versículo 1, só para poder lembrá-los de algo. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Cada um no seu lugar. Entenda que a videira é Jesus e o pai é o agricultor. Porque muitas vezes a gente quer ser videira. A gente quer conectar as pessoas a gente. Ou às vezes a gente quer fazer da igreja videira. Videira é Jesus. Videira é Jesus. Nós estávamos ali falando no discipulado sobre isso. Jesus é o centro. É a fonte. O pai é o agricultor. Às vezes a gente quer ser agricultor, o dono da lavoura. A gente age na fé cristã e na vida dos outros como se a gente tivesse um tesourão da poda. A gente é que quer cortar os galhos ruins, a gente que quer fazer a limpeza por conta da gente. Isso se chama religião. Quem é o agricultor é o pai. Quem limpa é o pai. O dono da agricultura, da lavoura, que é a igreja, é o pai. Todo mundo, cada um do seu lugar, porque se a gente se organizar desse jeito, na consciência desse jeito, a gente vai produzir o que está dizendo lá, muito fruto. Por isso, cada um, a gente está conectado em Jesus, ele é a fonte, o pai é o dono da lavoura, é quem poda, não sou eu que estou aqui para podar a vida de ninguém, para dizer como as pessoas têm que ser. Ele é o dono da lavoura, é ele quem limpa. E aí ele diz no versículo 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Esse ramo que está nele não dá fruto, e ele corta, aqui é o ramo que está caído, que está sujo. E essa ideia de corte aí, não é o que tem mais na frente, de extermínio, de eliminação, é de levantar. Ele está dizendo, às vezes o galho, olha o que ele diz, todo ramo que estando, o galho está no ramo, nós estamos enxertados nele, só que o galho está caído, está improdutivo, ele o corta, não é ele o elimina, ele o levanta. E quem é que faz isso? Quem é que levanta o galho sujo, limpa o galho sujo e o levanta? É o agricultor. A gente precisa saber disso. Eu acho tão necessário, talvez por conta da minha cabeça pastoral e da lida pastoral, porque parece que as pessoas querem colocar tesoura na mão da gente quando elas não têm a coragem e o desatino de fazê-lo. Você não tem a tesoura e você não pode querer que outro tenha. Então ele o corta, ele levanta o galho improdutivo, porque o galho está nele. E todo que dá fruto, limpa. Para quê? Produza mais fruto ainda. Versículo 3. Vós já estáis limpos. Olha o tesourão aí, qual é a tesoura que o agricultor utiliza? A palavra. Vós já estáis limpos pela palavra. Então, quem limpa? Quem limpa, irmãos? É a palavra. O Pai usa a palavra. É a palavra que limpa. A função da igreja é pregar a palavra. É a palavra que limpa. Não sou eu. A palavra que limpa. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo? Ei, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo?
Um dia eu falei aqui que produção é diferente de frutificação. Às vezes a gente produz resultados, porque resultados tem mais a ver com atribuições, esforço humano. Resultado, produza resultado, produza resultado. A ordem é frutifique, frutifique, porque a frutificação é a essência, é a consequência da essência da árvore. Eu frutifico, porque eu carrego a essência. Então, às vezes a gente está correndo muito atrás de resultado. A gente precisa pensar em frutificação. Resultado é mais produto do esforço da gente, do que sai fazendo e vira religião. Frutificação é resultado da permanência do ramo na videira e do tratamento do Pai com esse ramo. Isso é frutificação. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Aí o versículo 5 que eu li, diz assim: eu sou a videira. De novo ele fala. Eu acho que é uma necessidade tão grande dele dizer isso, né? Eu sou a videira. Jesus é a videira. Vós os ramos. Aí vem. O que você é, irmão? Ramo? Eu, ramo. Ramo. Limite-se, como dizem por aí, limite-se a ser insignificante. Você é ramo, irmão. Você é ramo. Você, desconectado da videira, você morre. E o texto vai dizer que você é jogado no fogo. Você, desconectado da videira, você não frutifica. Você pode produzir resultados, porque você tem competências, atribuições, e aí você produz resultados. Tem muito resultado. Mas frutificação, consequência da permanência ou da essência, é outra coisa. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu quero falar sobre dependência de Deus. Dependência de Deus. Me veio muito ao coração esse tema. A primeira coisa que eu preciso dizer para vocês, que dependência não é passividade. Como no caso de muitas relações de dependência. Dependência não é passividade. Dependência é obediência. Dependência de Deus é submissão. É isso aí. É entender-se como ramo, compreender que fora da videira só existe morte, disciplina e, pelo texto, condenação. É se entender nessa realidade e dizer: eu preciso de Jesus. Dependência é a consciência de que fora de Jesus não há vida. Paulo disse: para mim o viver é Cristo. Paulo disse: não há formas de existência, por mais diversas que sejam, fora de Cristo. Paulo compreende a vida, a existência só em Cristo. O que é dependência? É entender, você não dá conta de viver para a glória de Deus, de cumprir uma missão, um projeto, sem a fonte, que é Cristo. Fora disso, é insensatez, é suicídio. Para mim, o viver é Cristo. Dependência não é passividade, é submissão, é conexão, é comunhão em Cristo. Preste atenção nisso. Deus não sustenta o que Ele não dirige. Deus não sustenta aquilo que Ele não comanda, aquilo que Ele não dirige. Isso é dependência.
Sabe o que eu estou pedindo para o Senhor, para a minha vida, para a esperança? Que Jesus eleve, aumente mais o nosso nível de dependência. Isso é intencional, estratégico. Por quê? Porque o texto bíblico vai dizer: nós não podemos fazer nada sem Ele. Sem Ele, nada pode ser feito. E sem Ele, o que for feito não susterá, não subsistirá, não resistirá. Dependência de Deus é isso. Eu não posso fazer nada sem Deus. Acabe com isso que o impossível Deus faz e o possível você faz, porque para você nada é possível. O texto está dizendo, você não pode fazer nada sem Deus. Eu tenho dinheiro, eu tenho recurso, eu tenho a influência, mas você não pode fazer sem Deus. Não ouse viver. Esse é o pior ateu. Existe o ateu que diz Deus não existe. E existe o ateu que diz Deus existe, mas eu não preciso dele. Deus existe, mas eu vivo uma consciência e de maneira ou como se ele não existisse. Não podemos fazer nada sem ele. Eleve o nível de dependência, porque não pode fazer nada sem mim. Nada podeis fazer. Será que você não compreende? Jesus está dizendo para você, ramo, galho, sem Jesus você não pode fazer nada. Sem Jesus você não pode conduzir seu casamento. Sem Jesus você não pode conduzir sua família. Sem Jesus você não pode conduzir sua vocação, seu trabalho, sua missão. A não ser que você queira, como eu disse há pouco, suicidar, praticar essa insensatez de, como crente, viver como se ele não existe. Ateu existencial. Depender de Deus é reconhecer que Deus sabe mais do que eu, tem conhecimento que só Deus tem bastidores que só Deus visita, tem motivações que só Deus conhece. A gente se relaciona com pessoas, com compromissos, com coisas, com não sei lá, e a gente acha que a gente dá conta disso. Tem coisas que não estão ao alcance do seu entendimento, da sua percepção. Você não chega lá, você não visita. Depender de Deus é o reconhecimento de que eu não sei de nada. Deus sabe mais do que eu. Deus sabe mais do que eu. Por trás da cortina é Deus que conhece. Judas se relacionou com o colégio apostólico a vida, 3 anos e meio. Só veio à tona a motivação de Judas na última ceia. Tanto é que eles ficaram surpresos. Quem é que vai te trair? Quem é que vai te trair? Quem é? Eu não. Quem? Pois é, estava lá o traidor. O cara é bom de grana, de administração, de tudo. Mas tem lugares que ninguém visita. Irmão, dependa de Deus. Não se relacione com ninguém, com nada, sem depender de Deus. Você não sabe o que está por trás do coração humano. E isso não cabe para terceiros, apenas para você. Você desconhece as loucuras do seu coração, os adoecimentos, as possibilidades mais perversas do seu coração, do nosso coração. Depender de Deus é reconhecer que eu tenho conhecimento de tudo. É que Deus vê além. Preciso depender. Eu estou aqui, Deus está vendo na frente. Para Deus, não tem passado, não tem futuro. Para Deus tudo é um eterno presente. Rapaz, mulher de Jesus, homem de Deus, seja inteligente.
Quem é que tem um domínio do futuro? O controle do dia de amanhã, que sabe de tudo, se relaciona com Ele. Dependa dEle. Espere nele, confie nele, vai para Ele. Fique conectado lá, não ouse sair de lá. Porque Ele vê além. Às vezes seus pensamentos, a Bíblia diz assim, ó, Efésios 3:20, Ju, por favor. Efésios 3:20, olha que texto que nós todos amamos, vamos lá? Efésios 3:20, vai lá. Todo mundo na versão daqui? Ora, aquele infinitamente mais do que penso, mais do que projeto, mais do que sinto, mais do que tudo, ele vê além, o projeto dele está lá na frente. A gente fica fazendo conta de palito, a gente fica igual Filipe, onde é que eu vou encontrar pães para alimentar essa grande multidão? Deus está propondo um desafio para mim e para você. Aí Filipe faz contas. Filipe é lógico demais. A gente precisa sair dessa lógica. A fé às vezes é suprarracional. Vai para além do nosso domínio. A extensão, a amplitude, a largura, a profundidade, a altura. Tudo está nas mãos de Deus. Dependa dele para você não limitar a sua vida, atrofiar suas ações. Dependa dele. Eu estava assim, planejando a esperança, conforme o meu conforto, projetando uma comunidade que é chamada de Igreja de Deus e de Evangelho de Cristo, que existe para alcançar as nações. Eu estava projetando uma comunidade para me dar paz. Dependa de Deus, porque você não tem noção dos desdobramentos, da extensão, da abrangência. Filipe está, Jesus, 200 denários de pães. Se esse povo aqui, ou se nós trabalhássemos 200 diárias, trabalho braçal, 200 dias trabalhando, suando, a gente não teria dinheiro para alimentar essa multidão. Jesus não está perguntando quanto custa o seu projeto. Não é isso, Jesus não está perguntando. Jesus já sabe o que vai fazer. O texto vai dizer que Jesus já sabia o que ia fazer. Jesus já sabe o que vai fazer. Jesus não tem plano B, C. Jesus não improvisou minha vida. Minha vida hoje não é fruto de uma improvisação. Eu vou aqui, eu estou preocupado com o Fernando, eu vou arranjar outra coisa para ele. Jesus já sabia da multiplicação. Filipe, onde é que compraremos? Jesus, tem um lugar, tem uma padaria aqui no deserto. O dinheiro, sabe o que Jesus está falando? Já tem dinheiro, já tem recurso, já tem tudo. Só me falem aí, alguém sabe. Manda a localização aí que eu vou lá comprar. Não, vamos comprar pão. E ele falou para experimentá-los, porque ele já sabia o que ia fazer. Filipe faz contas. Você precisa depender de Deus, que você está atrofiando demais, rapaz. Você está limitando demais o que Deus não limita. Você está fazendo conta demais com o que Deus não faz conta. É uma coisa que me incomoda, é a relação dos cristãos com o dinheiro. Crente, se prostra facilmente, aliás, o ser humano, mas nós, estou falando de nós, se prostra facilmente aos pés de Mamon. Bora fazer uma coisa, bora, não tem dinheiro. Deus me chamou para tal coisa, não tem influência. Deus está me separando, não tenho competência. Gideão, homem valente, o Senhor é contigo. Você vai livrar Israel das mãos dos midianitas, da dominação dos midianitas. Ai, Gideão, Senhor, quem sou eu? O menor da casa dos meus pais. A minha casa
a menor da tribo de Manassés. Quem sou eu? Gideão, eu serei contigo. Quem sou eu? A gente fica nessas. Precisa depender de Deus, porque Deus vai além. Deus vê além. Deus enxerga na frente. O projeto está feito. A maquete já existe antes de você nascer. Não existe um projeto porque você nasceu porque existe um projeto. Deus não pensou Rogério, disse, Rogério, vem ao mundo. Aí Deus olhou para Rogério no ventre lá da mãe e falou assim, o que eu vou fazer com esse menino agora? Já estava tudo pronto, Deus estava vendo Rogério com sono lá, os dois, ó, love, só love. Deus está vendo tudo, Deus está tendo sonhado tudo, projetado tudo. Aí a gente é que vai fazendo os atalhos, plano B, plano C, sei lá. Tudo em nome da sobrevivência, não sei o quê. Rapaz, fica na fonte, dependa de Deus, depois esse negócio vai ter um... Dependa de Deus. Não deixa ninguém tirar você de lá. Crença, valor, o que for, qualquer sugestão, não saia da fonte. Eu dependo de Deus. Porque Deus cuida melhor, irmão. Irmão, Deus cuida melhor de sua esposa do que você. Deus cuida melhor do seu esposo do que você. Deus cuida melhor da igreja do que nós, pastores. Deus cuida melhor dos pastores do que vocês, ovelhas. Deus cuida melhor de sua empresa do que você, dono ou mordomo. Deus cuida melhor de você. Deus tem o melhor. Sabe o que Jesus disse? Pedi e dá-se-vos-á. Buscai. Eu acho lindo esse texto, porque eu sempre digo aqui que a teologia da prosperidade levou os crentes à negação. A negação do cuidado de Deus, de um Deus que fala, pede. De um Deus que diz, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta será aberta. Qual de vós que o filho lhe pedir um pão, você vai dar uma pedra? Ou se pedir para você um peixe, você vai dar uma cobra para ele? Pessoal, Maria Fernanda, pai, eu quero um peixe, eu vou lá comprar uma cobra e frito uma cobra para ela. Ah, meu pai, eu pedi um peixe, o senhor está fritando cobra. Pedi um pão, o senhor colocou pedra na mesa. Qual de vós qual é o pai que o filho lhe pedir pão, dar a pedra, peixe, dar a serpente? E aí Jesus termina, se vós que sois maus, você entendeu o que você é? Você entendeu o que nós somos? Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste. Pai, melhor. Deus cuida melhor. Deus tem o melhor. Dependa dele. Fica aí mendigando a mesa de homens e mulheres. Ouse em Deus. Confie no que Deus colocou na mão. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, eu acho que eu fiquei até meio, sei lá, eu aprendi muito isso, a não mendigar a mesa de ninguém. Você não precisa mendigar cuidado, mendigar amor, mendigar afeto. Não precisa. Conheça Deus como Pai. Ele tem o melhor para a sua vida. Mas eu preciso terminar, Jesus. Olha só. O aprendizado da dependência de Deus passa por algumas experiências que eu quero destacar aqui. O aprendizado da dependência, a dependência não é automática. Ei, me converti, sou dependente. Irmão, você leva anos, décadas, para você aprender a desenvolver a musculatura da dependência. Isso é difícil. Nos tempos de hoje, mais ainda, são muitos recursos. O mundo das influências, dos empréstimos, das facilitações. Aprenda a depender de Deus, isso vai demorar. Deixa eu dizer para você, sem medo de errar, eu sei quem me entregou a palavra. Deus está construindo em você o caráter de dependência. De dependência. Eu lembro de novo,
a poesia de Madre Teresa de Calcutá, falando do amor e do serviço dela. Aí ela diz assim, ó, se você ama e as pessoas te odeiam, continue amando mais ainda. Ah, vai nisso, vai. Se você fala bem das pessoas e elas falam mal de você, não desista, continue falando bem delas. Se você faz o bem e o retorno é o mal, não tema, continue fazendo o bem. Aí Madre Teresa de Calcutá termina dizendo, porque no final das contas, tudo é entre você e Deus e nunca entre você e os homens. Isso é um nível de dependência extraordinário. O cara fazer o bem para quem faz mal, o cara orar por quem lhe persegue, falar bem de quem lhe calunia. Isso é um princípio de dependência, isso é raiz. O cara está grudado na videira, enxertado na videira, trabalhado pelo Pai. Porque no final das contas é tudo entre você e Deus e nunca entre você e os homens, porque se for entre eu e os homens, eu vou ficar de segunda a segunda, de domingo a domingo, procurando alguns para eu me justificar, para eu me explicar, porque penso assim, porque falei assim, porque prego assim, porque creio assim, porque ajo assim. Eu vou procurar um monte de gente para saber porque que elas falam mal de mim, porque elas não acreditam em mim. Meu irmão, a relação de dependência com Deus é esse princípio, é entender que é tudo entre você e Deus e nunca entre você e os homens. Entre você e os homens é o serviço, é o amor, mas a consciência é entre você e Deus. Larga de frouxidão. O que é que vão pensar? Pensar o quê? Tudo é entre nós e Deus. Por isso que Paulo fala de consciência o tempo todo. Paulo é o apóstolo da consciência. Paulo diz assim, ó, o tribunal de Deus está aqui. Não sou eu quem me julgo. Quem me julga é o Senhor. Mesmo que a minha consciência me dê por inocente, ainda assim, na minha consciência eu não confio. Deus é quem julga a minha consciência. O tribunal está aqui. É nesse tribunal que eu vivo. Gente, pelo amor de Deus, gente. A dependência de Deus é um processo. E uma das experiências que a gente tem no processo, sabe qual é? Olha para cá. De vez em quando. Não devia ser assim. Não devia ser assim. De vez em quando, Deus tira ou diminui os recursos. Eu estou falando que no processo da dependência de Deus, a gente aprende sobre a insuficiência humana. Ninguém aprende dependência de Deus sem antes conhecer o que é insuficiência humana. Deus não chamou ninguém suficiente. Não tem um chamado, não tem uma incumbência para qualquer que seja na Bíblia que seja suficiente. Todo mundo deu conta de que não conseguiria executar. Eu citei Gideão. Me lembra aí um episódio de um cara que recebeu de Deus uma incumbência e disse, o Senhor acertou. Já pensou, Rafa? O Senhor acertou. O Senhor deu para sou eu. Tanto é que na história da igreja, do chamamento, a objeção ou as objeções são os sinais mais reais das vocações. Eu vou explicar para você. As objeções são os sinais mais reais das vocações. O que eu estou dizendo é que todo mundo que Deus chama, o cara dá conta da sua insuficiência. Porque o que Deus tem é maior do que você. A missão é maior do que o missionário. A palavra é maior do que o pregador. Tudo é maior. Tudo é ilimitado. Tudo está acima. E aí, no processo de dependência, Deus te ensina sobre a sua insuficiência. Não tem recurso. E às vezes você aprende dependência, fica lá, eu tenho uma grana, aí Deus vai tirando as muletas, e vai tirando, e vai removendo, o apoio que você tinha, moral, físico, espiritual, financeiro, e Deus vai tirando, e vai tirando, e vai tirando. E às vezes vai diminuindo, e aí Deus fala, volta. Está ficando muito bobinho, muito bestinha. Não tem hora que a gente fica assim, muito avançadinho?
É a sensação de que a corda foi dada. Eu posso. Vai. Se meta nessa para tu ver. No caminho da dependência, a gente aprende sobre insuficiência. Mas presta atenção nisso aqui. No caminho da... Ó, para cá. No caminho da dependência. Na experiência da dependência. Você sabe o que a gente aprende? Sobre natureza humana. Ei, natureza humana. Ó para cá. Quando Deus começa a ensinar dependência de você, quando Deus começa a ensinar a mim e a você sobre dependência, começa a acontecer uma coisa que ninguém gosta: decepções. Se você está vivendo decepções, você está aprendendo sobre dependência. A natureza humana. Deus vai te mostrar o que é a natureza humana, principalmente a sua. Deus vai virar você ao avesso. Projeta, Júlia, por favor, Jeremias 17, 5, 9 e 10. Por bondade, vamos lá. Jesus, eu preciso celebrar a ceia. Bora, rapidão. Bora lá. Jeremias 17, 5, 9 e 10. 17, 5, 9 e 10. Jeremias 17. Assim diz o Senhor. Ei, ó, presta atenção aqui. Maldito. É maldito mesmo que está aí? É? Então está dizendo que você é maldito. Que nós somos malditos, se acontecer. Maldito homem. A gente não aprende esse negócio, não. A gente continua se jogando. Maldito homem que confia no homem. E aí, pode ser você. O texto dá até a entender isso. Faz da carne mortal o seu braço forte. Já não é mais dependência, é braço forte. E aparta o seu coração do Senhor. Versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Olha a razão para você depender de Deus. A razão para você depender de Deus, versículo 10. Eu, o Senhor, conheço, esquadrio o coração e provo os pensamentos seus, Fernando, e das pessoas que vivem ao seu entorno. Eu conheço, Fernando, eu esquadrio o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. No caminho da dependência, Deus ensina sobre natureza humana. E Deus começa a permitir a gente a ter decepções com a gente. Eu estou falando, sabe de quê? Escuta isso aqui. A capacidade humana que temos de construir ídolos. A capacidade humana que temos de construir ídolos é o que mais nos afasta da dependência. A gente tem ídolos, a gente tem altares de sustentação, de adoração, de socorro. A gente tem as figuras, a gente tem tudo isso, a gente tem ídolos. A capacidade humana que temos de construir ídolos. E para destruir esses ídolos, esses falsos deuses, Ele permitirá muitas vezes que a gente tenha decepções humanas. E escuta o que eu vou dizer para você. Deus, para te ensinar dependência, você pode ter certeza, irmão. Certeza. Ele vai te permitir muitas vezes cair. A mazela humana, a natureza humana, nos é revelado muito na condição pecaminosa. Eu vejo o Deus ou o ídolo do moralismo, o ídolo da reputação. Esses ídolos são terríveis. O moralismo que nós temos, uau, eu sou o cara, o nome, a história, a procedência, olha só, a moral, a integridade, compro, pago, falo, cumpro, digo e faço. Moralismos, esse é um ídolo que Deus destrói. E às vezes, irmão, Deus permite, eu não estou falando que Deus faz, a ordem é não peques, mas o pecado ensina-nos a respeito da natureza humana, que por sua vez nos ensina a depender de Deus. Eu disse uma vez aqui, e é uma heresia, viu? Mas vai lá. O Russell Shedd disse que cada pregador tem direito a 1 minuto de heresia. Então é o meu agora, tá?
Se tem um bem que o pecado faz, é humilhar o pecador. É devolvê-lo à condição de pecador. Irmão, eu anotei aqui, ó. Olha o que eu coloquei aqui. Eu botei aqui, ó. Nada foi mais caro para mim do que o coração pastoral. Aprender compaixão e misericórdia foi a maior missão que eu tive no meu ministério. O mais difícil que eu tive foi transitar desse cara brabo do púlpito para o pastoral. Irmão, ninguém aprende. Eu coloquei aqui, você não aprenderá. Escuta, você não aprenderá a ter misericórdia e compaixão até que um dia descubra o quanto precisa. Eu vou repetir, ninguém aprende a ter misericórdia e compaixão até que um dia descubra o quanto precisa. Veja a história de Jonas. Jonas não quis ir para Nínive porque ele sabia que Deus seria misericordioso. Então ele não quer ser misericordioso com o povo, ele quer juízo para o povo. Mas depois que aprende na disciplina, aí vai lá e prega o evangelho. O credor incompassivo, Deus lhe perdoou uma dívida, ele não perdoou o cara que estava devendo ele. A gente não aprende sobre compaixão e misericórdia. Enquanto a gente não aprende isso na prática, custa para a gente ser misericordioso. Você vê pessoas moralistas dentro da igreja que andam com a tesoura de Deus na mão para punir e disciplinar a gente. Ah, irmão, tenha paciência, irmão, você não sabe de nada. Sabe nada, nunca aprendeu misericórdia. Ou não deu conta do quanto é pecador. Do fariseu, que não consegue nem erguer os olhos ao céu, e ele diz, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, eu me compreendo como pecador, a natureza humana está aqui, então Deus, para te ensinar a dependência, permite que você conheça algumas mazelas da sua vida. Deus, para ensinar você a ser pastor de gente, compassivo, compaixão, você passará por situações que você vai gritar, tem misericórdia de mim. Quanto custa a misericórdia e a compaixão? Deus leva a gente a depender dele, nos dando todos os dias a experiência da natureza humana, da decepção com pessoas. Ele vai levar você a conhecer a natureza corrompida das pessoas. Eu falo isso lá em casa, Cal e Ninanda, às vezes não entende, eu fico conversando, aí eu amo vocês. Eu vivo por uma missão, é só isso, missão. Eu tenho uma missão, família, eu tenho uma missão, ministério. Eu vivo por uma missão, eu amo vocês, mas eu não acredito na natureza humana. Eu não acredito em mim. Eu não confio em mim. Como é que a gente pode se jogar? Ele vai levar você a conhecer a natureza corrompida do coração das pessoas. As pessoas são falíveis. Elas são falíveis, elas nem sempre atendem você, elas socorrem você, porque elas são falhas. As pessoas têm interesses pessoais, têm necessidades humanas de segurança. Quando você ameaça o interesse, a segurança humana, elas reagem e elas podem ser falíveis nessa relação com você. Você vai chocar, os interesses vão chocar, a separação, a decepção vem. E aí, irmãos, a gente tem decepção com pessoas. As pessoas são limitadas. Elas não são só falíveis, elas são limitadas. Nem sempre elas têm o que eu preciso. Nem sempre as pessoas têm o que eu preciso. Você está numa crise de casamento, porque até hoje você não entendeu que seu marido não tem o que você precisa. Você está numa crise de casamento, porque você cobra de uma mulher falível, de um homem falível, o que ele não tem o que você precisa. A gente precisa aprender a se relacionar com a falibilidade e limitação humana tem em todo canto, e Deus põe a gente diante disso. É decepção com gente por todo canto, decepção com a gente, decepção com as pessoas, para ensinar a dependência. Você está vivendo muitas decepções, irmão? Então, Deus está reorientando aí, está corrigindo a rota. As pessoas são limitadas, nem sempre elas têm, e nem sempre elas podem, e nem sempre elas querem. Põe isso aqui no seu coração.
As pessoas nem sempre têm, nem sempre podem e nem sempre querem. Tem gente que tem, me ajuda. Não. Tem gente que eu vou, me ajuda. Não tenho. Tem gente que tem, me ajuda. Não posso. É isso. Fica de boa. Deus está ensinando você a depender dele. Deixa eu dizer para você. Tem pessoas te ferindo. As pessoas são falíveis, são limitadas, mas elas são instrumentalizadas por Satanás muitas vezes. Irmão, aconteceu um episódio comigo na igreja que eu tenho vergonha de falar. Eu não vou falar nomes. Uma vez eu estava aqui, eu não vou falar a situação para vocês não... Como é que fala? Não... associar. Irmão, falei com uma pessoa normalmente tal. Para mim, do jeito como eu tinha que falar. Do jeito como eu tinha que falar. Fui embora. Rapaz, depois, essas pessoas me procuraram. Essas pessoas, família, me procurou. Irmãos, eu nunca tinha vivido um negócio louco daquele. A pessoa disse assim, ó, você foi racista comigo. Eu não posso nem dizer o termo que ela disse que eu atribuí a ela. Se eu disser aqui, eu posso ser preso. Não vou não, que vocês não vão ter compaixão. Eu também não vou dizer, não. Ela falou, você falou isso. Eu falei, impossível de eu ter dito isso. Ela, você falou isso de mim. O marido se posicionou em pé e falou assim, ó, eu estou nessa igreja desde o início. Eu nunca mais volto para ela. Falei, irmão, eu não falei isso, irmão. Eu nunca tratei ninguém na igreja desse jeito. Você falou, pastor. Você falou essas palavras e falou assim, assim, assim. Eu não falei, irmão. Eu tenho certeza que eu não falei. Nós não queremos ficar mais aqui. Nós não queremos. Eu orei pelo casal. Orei. Pedi perdão. Eu não sei se chorei, que eu vou falar que chorava, vai que eu não chorei. Pedi perdão. E orei. Só tem uma coisa que aconteceu. O Satanás usou a minha boca. Nós, às vezes, somos instrumentalizados por Satanás para ferir pessoas que a gente nem tem noção. E pode ter sido mesmo que eu falei. Usado pelo Satanás. Porque a minha consciência não permitiria que eu dissesse. Porque a minha conduta, o moralismo, o ídolo do moralismo, da reputação, não permitiria que eu fizesse. Ó, vigia. E entenda uma coisa. Tem gente que Satanás usa para ferir você. E aí você se decepciona, Deus está ensinando dependência. Todos de pé, vamos orar aqui, não tem mais tempo. Não. Bora lá.